Bom, começamos então a aula de medula espinhal. Como vocês sabem, medula espinhal, o termo medula vem da palavra miolo, que indica tudo aquilo que está dentro, né? Então a medula espinhal é um órgão onde o tubo neural foi menos modificado durante o desenvolvimento. O que quer dizer isso? Que durante a formação embrionária, o embrião ele sofre várias modificações, né? Há um processo no desenvolvimento embrionário chamado gástrula e na gástrula um outro processo chamado neurulação. A neurulação é o processo como se forma o tubo neural e depois futuramente o sistema nervoso. Esse tubo neural que eu acabei de falar, ele sofre 3 dilatações e a única parte que não se dilata corresponde à medula espinhal. Então, por isso que se fala que a medula espinhal é a parte do tubo neural que foi menos modificada durante o desenvolvimento embrionário. Bom, a medula espinhal, pessoal, é uma massa de tecido nervoso em forma cilíndrica. Só que essa forma cilíndrica não é totalmente cilíndrica. Na verdade, ela é cilíndrica e achatada. Vocês estão vendo minha imagem? Alô? Continuando, vejam. Então eu tenho aqui, ó, um tubo que representaria a medula espinhal, certo? Esse tubo, na verdade, não é um tubo, porque é um cilindro fechado, não é oco, não é? Então, quando eu mostro para vocês esse cilindro de frente, ele não é redondinho, ele é achatado. Não sei se dá para ver que isso aqui é achatado, antero-posteriormente. Por isso que fala que a medula espinhal ela é achatada antero-posteriormente ou ventrodorsalmente. Ela está localizada dentro da coluna vertebral, no local chamado canal vertebral. O que seria esse canal vertebral? Na verdade, o canal vertebral é a forma como os forames vertebrais, cada vértebra tem um forame vertebral, e a sobreposição das vértebras forma uma sobreposição de forames também. Essa sobreposição de forames forma um canal, que é chamado canal vertebral. Ela fica mais ou menos, ela mede aproximadamente 45 centímetros no ser humano e ela é menor do que a coluna vertebral, né? Superiormente, a medula espinhal se limita com o bulbo, que é o início do tronco encefálico. Inferiormente, ela termina na altura da segunda vértebra lombar. Então veja nessa figurinha, ó. Eu tenho aqui o crânio, né? Esse espaço representa o forame magno e acima do forame magno nós teríamos já o encéfalo, né? Isso que eu estou mostrando aqui se chama cerebelo e à frente do cerebelo o tronco encefálico. Então, esse grande orifício é o que nós vamos chamar de forame magno e é o limite superior da medula espinhal. Ok? Vejam que a medula, nessa figurinha dá para ver claramente que esta região é mais estreita do que esta região. Então ela apresenta dilatações, né? Vamos lá. Inferiormente, a medula espinhal termina afilando-se. O que quer dizer isso? Vai diminuindo a sua largura até ficar uma pontinha. Se a gente vê, né, na figura próxima, ela tem o formato de um cone, por isso se chama cone medular. Abaixo da segunda vértebra lombar, não encontramos mais medula espinhal. O que encontramos? Um conjunto de filamentos nervosos chamados em conjunto de cauda equina, né? Porque parece um rabinho de cavalo, parece um rabo de cavalo. O que mais?
A medula espinal ela é envolvida por uma membrana chamada pia mater. E a pia mater, nesta região da cauda equina, continua como um único filamento chamado filamento terminal. Tá? Esse filamento terminal, como falei, é formado pela pia mater. Por isso que está escrito aqui, filamento meníngeo. O que é a pia mater? Uma meninge, uma membrana que envolve o tecido nervoso. Então, a partir da L2 para baixo, é um local de aplicação de anestésicos ou também de extração da retirada de líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, aquele líquido que envolve todo o encéfalo. Como vimos na figura anterior, o calibre da medula espinal não é uniforme. Ele apresenta dilatações. Essas dilatações são chamadas de intumescências. E nós temos duas dilatações na medula. Uma chamada intumescência cervical e a outra a intumescência lombar. Né? Essas duas áreas fazem conexão com a medula e alguns filamentos que se desprendem da medula formam plexos ou redes chamadas plexos lombar ou lombosacral e o plexo braquial. Esses plexos vão ser os encarregados de formar os nervos que vão para os membros superiores e os nervos que se dirigem para os membros inferiores. Então aqui vemos outra figurinha onde vemos a medula mais ou menos na altura da L2, ela termina, olha, parece uma pontinha, né? Mas na verdade é um cone, porque é cilíndrica, lembra? Então isto aqui é o que nós vamos chamar de cone medular. Desta região da L2 para inferior não temos mais medula, somente temos filamentos nervosos que formarão os nervos, que depois formarão plexos e que depois irão para os membros inferiores, inervando a musculatura e a pele. A medula espinal, na sua superfície, também apresenta sulcos, tá? E fissuras. Eu prefiro mostrar para vocês essa figura que fica mais fácil de entender. Quando eu faço um corte transversal e olho por cima, vejo uma imagem como esta. Então, aqui eu tenho, olha, uma fissura, porque é uma depressão mais funda e larga, e aqui nas laterais, sulcos, pequenas depressões rasas e longas. Ó, sulcos. Ok? Isto aqui é anterior e isto aqui é posterior. Então nós temos aqui a fissura mediana anterior e, claro, o sulco mediano posterior. Lateralmente a fissura mediana anterior, o sulco lateral anterior de um lado, sulco lateral anterior do outro lado. Posteriormente, sulco lateral posterior de um lado, sulco lateral posterior do outro lado. Temos mais um sulco. Entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior, intermediariamente, nós temos o sulco intermédio posterior. Aqui e aqui. Ok? O que mais podemos visualizar nesta imagem? Olha, vocês percebem que claramente há duas áreas, uma mais escura e a outra mais clara. Então, a área mais escura é formada pela substância cinzenta. O que é a substância cinzenta? A substância cinzenta é o tecido nervoso que é formado pelos corpos celulares e por axônios de neurônios amielínicos. Na periferia, nós temos a substância branca. E se chama substância branca porque ela é mais clara, né? E quem forma esse tecido nervoso da substância branca? Os axônios dos neurônios mielínicos. Então, os neurônios mielínicos, como diz o nome,
apresentam apresentam bainha de mielina. E essa bainha de mielina que dá essa característica de ser um pouquinho mais clara esta região periférica na medula. Então vejam, na medula nós temos a região central, que é a substância cinzenta, e que na imagem vocês veem que tem o formato de uma letra H, né? Por isso que se chama o H medular. E em torno desse H medular formado por substância cinzenta, nós encontramos o quê? A substância branca, né? Quem forma a substância branca? Axônios de neurônios mielínicos. Por isso, pela presença de bainha de mielina, que essa região é um pouco mais clara. Continuando, temos aqui, olha, uma vista geral do início da medula espinhal, aqui na altura do foramen magno, e do final na altura da segunda vértebra lombar. Onde fica localizada a medula? No canal vertebral. Ela apresenta dilatações? Sim, duas dilatações. Uma dilatação chamada intumescência cervical e outra dilatação chamada intumescência lombar. Todos os nervos espinais se formam a partir da medula e vão em direções diversas para inervar pescoço, tórax, membro superior, abdômen e pelve e membro inferior. Ok? Por que nós temos duas regiões mais alargadas? Porque na região cervical, essas raízes nervosas se entrelaçam e formam o que nós vamos chamar de plexo cervical. E aqui, nesta região lombar, também se formará outro plexo, o plexo lombosacral, que irá inervar os membros inferiores. Muito bem. Então, recapitulando, o H medular, né? O H medular é formado por substância cinzenta. E no centro da substância cinzenta encontramos o canal central da medula, que é um orifício minúsculo, muito pequeno, que não dá quase nem para enxergar a olho nu, né? E onde há uma pequena quantidade de líquor circulando, tá? Já a substância branca, como falamos já, é formada por fibras que sobem e descem na medula e que podem ser agrupadas formando funículos, como funículo anterior, funículo lateral, funículo posterior. Vamos lá, o que são esses funículos? Aí eu volto na imagem. Gente, ó, funículos são regiões da medula que correspondem à substância branca, né? Então vejam, se eu colocar aqui, ó, um limite no sulco lateral anterior e outro limite aqui no sulco lateral anterior do outro lado, toda esta região de substância branca se chama funículo anterior. Vamos para trás. Se eu delimitar do sulco lateral posterior esquerdo ou direito ao sulco lateral posterior esquerdo, delimito outra região também chamada funículo agora posterior. E entre o sulco lateral posterior e o sulco lateral anterior, outra região chamada funículo lateral. No funículo posterior, veja, no funículo posterior podemos dividir a medula em duas partes. Aqui eu tenho, ó, parece um pedaço de pizza, ó. Um pedaço de pizza, outro pedaço, certo? Essas duas regiões são delimitadas, são separadas por este sulco, o sulco intermédio posterior. Então, estas regiões são chamadas de fascículos. Fascículo cuneiforme e fascículo grácil. Aqui novamente, ó, fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Para não confundir, o cuneiforme na lateral, os gráceis medial, tá, ok? E aqui o canal central da medula. Lembra do canal central da medula? Muito bem. Como se forma o nervo espinal? Bom, vejamos.
Eu tenho uma fibra nervosa que traz a informação sensitiva através de um neurônio que vem por trás da medula. Olha, isso aqui é posterior, né? Vem, passa pelo sulco lateral posterior e chega aqui no H medular. E também tem um outro neurônio que sai da outra coluna, da coluna anterior da medula, sai pelo sulco lateral anterior, vem e se junta aqui com o outro, ó, forma uma coisa só. Bom, explicando novamente, eu tenho aqui uma estrutura que tem forma de uma letra H, lembra? Era a substância cinzenta. Cada uma destas saliências são chamadas de colunas da medula. Coluna anterior, coluna posterior. Coluna anterior, coluna posterior. Então vejam, na coluna posterior chega uma fibra nervosa. Na coluna anterior sai uma fibra nervosa. A que chega, a que traz informação de sensibilidade, é sensitiva. A que sai, a que leva informação de motricidade, é motora. Só que não entra nem sai um único neurônio. Entram e saem muitos neurônios e formam essas estruturas que nós vamos chamar de raízes. Então isso aqui é uma raiz, isso aqui é outra raiz. Pela posição, esta raiz é anterior e esta raiz é posterior. Ou esta raiz é ventral e esta raiz é dorsal. Então, pergunto, esta raiz, a raiz dorsal, ela é sensitiva ou motora? Ela é sensitiva. Enquanto que a raiz ventral, ela é motora. Mas vejam, quando as duas raízes se juntam na lateral, formam o que nós vamos chamar de tronco do nervo espinal. O tronco do nervo espinal é o nervo espinal propriamente dito, né? E esse tronco do nervo espinal aqui na lateral, olha, dá um ramo para posterior, que é fininho, e outro ramo para anterior, que é bem mais grosso. O ramo que vai para posterior, ou vai para a região dorsal, se chama ramo dorsal do nervo espinal. O que vem para anterior, para a região anterior, se chama ramo ventral do nervo espinal, ou ramo anterior do nervo espinal. Aí eu pergunto, vejam, o ramo dorsal e ventral, os dois são mistos. Por quê? Porque eles têm tanto fibras sensitivas quanto motoras e tanto fibras sensitivas quanto motoras, aqui e aqui, tá? Enquanto que as raízes não, as raízes são exclusivamente sensitivas, né, no caso da raiz dorsal, ou exclusivamente motoras, no caso da raiz ventral. Então, raiz é sensitivo ou motor. Ramo é misto, sensitivo e motor, tá? Os dois. Faltou explicar mais uma coisa. Aqui nós enxergamos uma região mais alargadinha da raiz dorsal. Aqui que nós vamos encontrar os corpos dos neurônios sensitivos, né? Aqui nós temos o corpo do neurônio pseudo-unipolar. E aqui nós temos um aglomerado de corpos de neurônios chamado gânglio, né? Neste caso, o gânglio sensitivo dorsal ou gânglio espinal. Ok? Muito bem. Então vejam, pessoal, a medula tem esse formato cilíndrico achatado. Dela se formam então os nervos espinais, né? Lembrando que a medula espinal tem 31 segmentos e dela se desprendem 31 pares de nervos espinais, tá? Vejam aqui que há uma membrana cinza mais resistente, puxada aqui por duas pinças, chamada de dura mater. Internamente, nós vemos aqui uma membraninha mais fininha, que parece que faz um zigue-zague aqui, né? Isto aqui
é chamado de aracnoide mater, também uma meninge. E aqui, em contato com a medula, a pia mater. E vejam, saindo da medula, nós conseguimos ver filamentos que formam as raízes do nervo espinal. No caso, se esta aqui é uma vista posterior, aqui nós enxergamos então as raízes dorsais ou posteriores do nervo espinal. Internamente, olha, isto aqui seria o canal vertebral, lembram? Isto aqui, ó, um disco intervertebral, corpo da vértebra, disco intervertebral, corpo da vértebra. Atrás, os processos espinhosos das vértebras e os forames destas vértebras formam o canal vertebral, né? Só que esta figura nos mostra uma imagem abaixo de L2, ou seja, neste local já não encontramos mais medula espinal. O que nós encontramos aqui? Os filamentos nervosos que formam a cauda equina e esse filamento único formado por pia mater, chamado filamento terminal. Tá? Aqui, ó, filamento terminal. Tá? E aqui a cauda equina, vários filamentos. Bom, e aí entramos no assunto das meninges. O que são as meninges? As meninges são membranas que envolvem todo o tecido nervoso do sistema nervoso central. E entendemos que o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e a medula espinal, ou seja, é a parte do sistema nervoso que está dentro do crânio e do canal vertebral. Bom, pessoal, aí nós temos 3 meninges, como mostra a figurinha aqui, ó. Perdão, o slide aqui. 3 meninges. A mais externa, a chamada dura mater. A mais interna, a pia mater. E a intermediária, a aracnoide mater. Essas 3 meninges envolvem todo o sistema nervoso central. A mais externa, a dura mater, olha, o nome diz, dura. Ela é mais resistente, mais fibrosa, tem mais fibras colágenas, tem mais tecido conjuntivo. A pia mater é a mais delicada, a mais interna e a que acompanha todos os sulcos e fissuras que existem na superfície do sistema nervoso, tá? Mas ainda existem espaços entre as meninges e inclusive entre o canal vertebral e as meninges. Esses espaços são chamados assim: epidural, subdural e subaracnoide. Vamos ver. Vamos lá. Vejam a figurinha aqui. Eu tenho, ó, a vértebra, o corpo da vértebra, o arco da vértebra, né? A medula espinal, sim, substância branca, substância cinzenta. Envolvendo a medula espinal, olha aqui, ó, em volta, essa membraninha. Como se chama? Pia mater. Essa membraninha se chama pia mater. Aqui, pia mater. Depois, eu tenho outra membrana aqui, ó. Outra membrana aqui. Olha, uma linha. Esta outra membrana se chama aracnoide mater. Aracnoide mater. E ainda a mais externa, né, aqui em celeste e tudo, é a dura mater. E externamente a dura mater, gordura, e mais externamente o osso, a vértebra. Mas vejam, vamos ver os espaços agora. Entre o periósteo, entre o osso e a dura mater, um espaço que é preenchido por gordura aqui. Esse espaço vai estar acima da dura mater. Por isso se chama espaço epidural, né? Aqui eu tenho um espaço também epidural. Bom, entre a dura mater e a aracnoide mater, um outro espaço. Abaixo da dura se chama subdural. Espaço subdural.
E entre a aracnoide mater e a pia mater, o espaço subaracnoide. Abaixo da aracnoide, subaracnoide. Nesse espaço subaracnoide, aqui, vamos encontrar um líquido que banha todo o sistema nervoso central, desde o cérebro até a medula, tá? Esse líquido é chamado de líquor, o líquido cefalorraquidiano, ok? Vejam outra figurinha aqui, em 3D, mais bonitinho. Aqui nós temos a substância cinzenta, em forma de uma letra H, a substância branca, né, em volta da substância cinzenta, na periferia, né? Aqui a raiz nervosa, Vejam, se esse aqui tem o gânglio dorsal, então esse aqui é posterior, né? Dorsal, e aqui anterior, ventral, ok? Aqui nós teríamos o nervo espinal e o ramo ventral e o ramo dorsal. Vejam, então se isso aqui é a medula, o tecido nervoso, né? Bem em contato com ela, nós temos a pia mater. Depois da pia mater, aracnoide mater. Por que se chama aracnoide? Porque parece uma teia de aranha. E ela é rica em vasos sanguíneos, microvasos, né? E depois, mais externamente, a dura mater. Tá? Mais resistente, mais forte. Bom, aqui nós temos os conceitos, vocês leem em casa depois, não se preocupem, não vai ficar muito cansativo. E aqui, olha, que bonitinho, ó. Nós temos uma figura de medula, onde aqui eu vejo, ó, a pia mater, tá? Depois da pia, aracnoide mater, olha aqui, aracnoide mater, e depois a dura mater, tá? Esses ligamentos denticulados formam justamente a dura, né? A dura mater. A aracnoide mater, tá? Esses ligamentos denticulados são formados pela aracnoide mater. Bom, por que é importante saber sobre estes espaços? Porque nos espaços geralmente são realizados punções, né, para a retirada do líquor ou para colocar anestesias que precisem somente de tirar a sensibilidade da região pélvica para a inferior, tá? E aí nós temos vários tipos de anestesias. Temos a anestesia raquidiana, né, onde o anestésico é colocado no espaço subaracnoide, ou seja, entre a pia mater e a aracnoide mater, né? Esse anestésico é colocado por meio de uma agulha que penetra os espaços entre L2 e L3, o L3 e L4, o L4 e L5. A região mais utilizada é essa aqui, que é a mais segura, tá? Onde o médico perfura a pele com a agulha, passa essa agulha pela tela subcutânea, pela gordura, chega no ligamento interespinhoso e aí ele sente realmente uma resistência, passa pelo ligamento amarelo, a dura mater e depois a aracnoide. Vejam todas as camadas que ele tem que atravessar com essa agulha, né? E a destreza que ele tem que ter para poder fazer esse procedimento. As anestesias epidurais ou peridurais são feitas na região também lombar e se introduzem também nessa região entre L3 e L4. E também é feito através de uma agulha, se introduz uma agulha, só que a agulha não aprofunda tanto, ela somente chega até o espaço epidural, né? E aí é colocado o anestésico. E aí vocês me perguntarão, mas qual a diferença entre uma anestesia peridural e uma anestesia raquidiana? A diferença é que o anestésico fica mais próximo do líquor
mais próximo do tecido nervoso e, consequentemente, a anestesia dura por mais tempo, né? A anestesia hack, ela perdura mais tempo, tá? Em relação às lesões de medula, vejam, essa relação é muito importante. Quanto mais alta a lesão de medula, ou seja, vamos pensar, se eu lesionar a medula nível torácico, eu perco a sensibilidade da região para baixo. Ou seja, perco o movimento dos membros inferiores. Fico paraplégico. Mas se eu tiver uma lesão mais alta, vamos dizer, no pescoço, na região cervical, aí eu perco o movimento dos 4 membros. Ficaria tetraplégico. Tá? Então, quanto mais alta a lesão, mais grave a lesão. Tá? Quanto mais baixa a lesão, menos grave ela é. Muito bem, já vimos a figura. E aqui só para mostrar, pessoal, olha, nós falamos dos plexos, né? Aqui nós vemos, olha, a formação das raízes nervosas a partir da medula espinal, na região da intumescência cervical, né? E vejam, aqui nós temos a formação de uma rede nervosa que depois forma os nervos que vão para o membro superior. Isto aqui se chama plexo braquial. E isto aqui se chama plexo cervical. E isto aqui é a intumescência cervical. Ok? Aqui nós temos a mesma situação, só que na região lombar. Olha, esta região mais alargada e a formação de uma rede nervosa que depois forma os nervos que vão para a região inferior, para os membros inferiores. Esta rede é chamada de plexo lombosacral, tá? Plexo lombosacral.